Fala pessoal, beleza? Fechamento de mercado, dia 2 e algumas possibilidades de leitura, né? Para amanhã, né? O que a gente pode começar a montar de ideias, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, tá? O fechamento de hoje, pessoal, do diário, acabou sendo um fechamento interessante, tá? Por quê? Porque ele pega impulso na média móvel de 9 e sai, tá? Da consolidação anterior, tá? Que era essa lateralidade que teve aqui nesses 2 dias, né? Com a lateralidade um pouco mais estreita, tá? E o diário acabou, né, deixando uma ideia bem interessante, uma possibilidade de vir novamente testar essa máxima aqui, tá? Que essa máxima foi relevante até então para essa movimentação. A média móvel de 50 ainda está lateral e ainda está cortando os preços. Isso não é interessante ainda para uma movimentação de alta direta, mas por esse fechamento aqui, né, nos dá ideia de que a gente pode vir, né, a testar níveis mais altos, né, e aqui também possibilidade de chegar próximo desse gap aqui. Talvez não amanhã ainda, né, mas está andando em direção à tentativa de fechar esse gap, é um teste da média móvel de 200, tá? Isso para nossa análise do diário, tá? Dando um zoom aqui para vocês, né, poderem acompanhar melhor, tá? Então essa máxima aqui é relevante, até porque ela já segurou o preço aqui uma vez, ela pode até vir a segurar de novo, por conta dessa lateralidade ainda gerada, né, pela média móvel de 50 ali, ainda cruzando os preços do diário, tá? E aí a gente dá uma olhada aqui nos 60 minutos, tá? Aí a gente vê que, né, que o preço saiu daquela consolidação aqui, né, dos 2 dias anteriores, tá? E o que foi falado, né, nos vídeos anteriores, né? O que você pode começar a observar, por exemplo, em lateralidades? Você começa a tentar observar alguns pontos de interesse. Vai dar certo sempre? Não, mas muitas vezes vai dar certo, tá? Quando der certo, você, né, aproveita o momento, tá? Muitas vezes, por que eu falo que nem sempre vai dar certo? Porque às vezes, pessoal, você vê essa movimentação e o mercado só está buscando liquidez, tá? E às vezes ele encontra essa liquidez e ele desaba de uma vez, tá? Mas, se você pensar, por exemplo, em ciclos de mercado, né, se você pensar em lateralidade, você quer vender alto, você quer comprar baixo, tá? Ó, você pensar nesse tipo de movimentação, você já se salva de muitos problemas, né? Por quê? Porque você vai querer vender no terço superior, você vai querer comprar no terço inferior, tá? Você vai buscar vender no terço superior, né? Você não vai ficar comprando mais aqui nessas regiões, né? Renovando máxima, tá? E o preço ele veio, né? Renovando, né? Topos cada vez mais alto, tá, pessoal? Até então, mínimas cada vez mais altas, né? E topo também, né? Aqui ele deu uma parada, né? Mas aqui ele renova e aqui ele renova de novo, tá? Então ele está aqui trabalhando dentro de um canal amplo complexo, né? Correções profundas, tá? É o canal amplo que se parece muito com uma lateralidade, né? Beleza? Fechou, né? A volta a gerar um bom alinhamento das médias, né? O que deixa o cenário um pouco mais comprador, tá? Se ele tivesse corrigido um pouco mais baixo aqui, já testado a média móvel de 20, seria interessante, porque aí já deixava armado um setup para a gente, talvez aqui para o dia seguinte, né, pessoal? A gente não sabe como vai ser o ânimo do mercado, mas se ele abre aqui no meio, né, a gente está um pouco mais favorável a pensar, né, em compras, tá, do que em vendas, tá, até então. A não ser que ele já abra, por exemplo, testando essa máxima aqui, né, abra num gap, já testando essa máxima, aí a gente pode pensar numa venda de retorno às médias, tá, uma venda de pullback. Essa máxima aqui é essa aqui, tá, pessoal? Tá? Essa máxima aqui, ela já segurou o preço uma vez, tá? E ela pode, né, segurar o preço novamente, caso ele venha testar, tá? Essa região aqui foi mais ou menos aquela ideia, né? Ele abre já naquela região a ser testado, e acabou virando um trend from the open, né? Que virou um modo sempre vendido aqui desde a abertura já. Aqui, né, também pega impulso na média móvel de 9. O que seria mais interessante, tá, pessoal? Dentro da leitura do Walbrooks, é que essa barra tivesse fechado acima da máxima da sua barra anterior.
Por quê? Repetindo, porque isso demonstra interesse dos compradores, real interesse dos compradores. Eles não tiveram dúvida, eles ganharam dos vendedores, inclusive na barra anterior. Algo como essa barra, ela rompe a máxima da barra anterior e a próxima barra tem uma continuidade um pouco mais fácil. Diferente de quando começa a ter fechamentos assim, dentro da barra anterior, que aí ele fica aquela forte dúvida, o mercado vai para cima, vai para baixo, não tem muita direção. Então, faltou aqui nos 60 minutos a gente ver um pouco mais, mas a gente viu isso daqui lá no diário, tá? Mas nos 60 minutos faltou um fechamento aqui, pouca coisa acima, tá? E agora aqui os 5 minutos, o preço abre aqui no gap de alta, pessoal? Volta, testa as médias. Quando começa a dar esses dois fechamentos aqui, esses dois fechamentos posteriores, tá? Ao fechamento inicial, apesar de já ter gatilho aqui, aí as médias abrem, tá? Ganham um bom alinhamento, tá? E a partir daqui começou a dar boas compras, tá? Deu bem mais movimentação aqui nos 2 minutos, tá, pessoal? Aqui nos 5 minutos só teve essa aqui já no final da movimentação. Eu vou colocar nos 2 minutos aqui só para vocês darem uma olhada aqui nessa movimentação inicial aqui nos 2 minutos, tá? Que aí você teve um pouco mais de gatilhos. Foi uma subida mais chata, porque ela desenvolve um pouco, pullback, desenvolve um pouco, pullback, desenvolve um pouco, pullback, tá? Ela foi repetindo essa movimentação, tá? Até achar um ponto relevante, tá? E depois fazer uma movimentação um pouco mais forte dos vendidos, Mas aqui, ó, por exemplo, nos 2 minutos você teve gatilhos de entrada aqui, 333 pontos. Teve gatilho de entrada aqui de novo, Pagou aí mais 251 pontos, não seria estopado, tá? Aqui, nova entrada, 189 pontos, tá? E aqui é a tendência, pessoal? Então, se você entrou aqui, daria para realizar lucro, Porque quando você ganha dinheiro muito rápido, ali fica meio complicado você deixar para trás. Porque ó, se você pega, por exemplo, essa movimentação aqui e realiza com 300 pontos que seja, você já tinha entrado aqui praticamente no mesmo ponto depois, tá? E estava esticado da média. O mais provável era que tivesse ainda assim um pullback. Ele não ia fazer mais outra barra de 300 pontos já de uma vez. Não é muito normal isso, principalmente saindo de uma lateralidade. Se fosse uma tendência clara de alta já era bem possível você ter essas movimentações mais extremas. Tá? Então teve bastante gatilho aqui ó, de compra. Quem comprou ficou bem feliz na parte da manhã. E aí deu gatilho de venda depois, pessoal? Aí desceu, fez uma descida de 1.000 pontos, quase 1.200 pontos, depois do primeiro gatilho aqui, tá? Então aqui ele deixa gatilho de venda, aqui deixa novo gatilho de venda, tá? E aqui ele desceu de uma vez, Aqui escorregou, pessoal? Tá? 800 pontos aí em 4 minutos. Aí ele volta, faz um pullback, deixa novos gatilhos de venda aqui, tá? Aqui, ó, afastou demais das médias, Cortou a média móvel de 200 como se não fosse nada, Se afasta, volta, faz um pullback, tá? Você ainda tinha tendência completamente vendedora nesse cenário. E aí deixa gatilhos de venda aqui, stopzinho curto, para os 2 minutos, 149 pontos e 622, Tá? Então tem bem mais que 3 para 1 aí, tá? Praticamente 4 para 1. 4 para 1, E aí, depois virou tendência de alta, Então hoje foi uma movimentação forte de baixa e depois uma movimentação bem mais forte de alta também, pessoal? E aí aqui você tinha entradas, Então se você entrou aqui, possibilidade de mais 1.000 pontos para cima, tá? Pelos gatilhos aqui, operando só a favor de uma tendência prévia, tá? Então essas foram as melhores movimentações de hoje, Aqui nos 5 minutos para a gente visualizar um pouco melhor, Tirar um pouco o zoom, ó, aquela movimentação lá dos 60 minutos, tá? Essa linha de tendência vem daqui de baixo, tá? Essa linha de canal. E depois, que chega nessa região de topo aqui, tá? Essa região de topo é essa máxima ligada a essa nova máxima. O preço chega nessa região e aí ele não rompe, tá, pessoal? Aí vira, uma lateralidadezinha aqui nessa região de topo, depois fez uma correçãozinha mais leve, tá? Beleza? Acabou dando alguns gatilhos de venda aqui também, tá? Pagou um pouco, 200 pontos.
E aqui mais 250 pontos, tá? Até a VWAP. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui no mini dólar. Vou colocar a princípio aqui no diário, tá? No vídeo de ontem, pessoal, eu trouxe, né, uma ideia, né, que eu não esperava, uma continuidade, né, dessa movimentação aqui. Esperava inclusive um fechamento negativo, tá? Ele teve um fechamento, tá, positivo. Ele fecha aqui, tá? Tá aqui a linha de marcação, tá? Ele fecha positivo, mas ele ainda assim, né, não rompe a máxima, tá? Aquela ideia de que, apesar do preço ter rompido outras duas barras, né, ele não rompe a máxima, tá? Do seu candle de referência, tá? Então ele acaba fechando aqui como inside candle, né? Side candle, né, nesse nível aqui, pode nos deixar já a possibilidade de mais lateralidade para amanhã, tá? O preço desenvolveu bem pouco hoje, né, pessoal? Foi um range de 30 e poucos pontos, tá? Ó, tá um rangezinho bem curto para o dólar, né? 35 pontos, né? De uma ponta a outra, mais ou menos. E sem grandes movimentações. Ainda é forte tendência de baixa. Lógico que o preço, em determinado momento, ele vai, né, chegar a testar a média móvel de 20 ainda, né? Testou de 9, tá? Mas por enquanto o cenário ainda é, né, bastante vendedor, tá? Então eu gostaria, para pensar melhor em uma compra no dólar, gostaria de ver um fechamento aqui acima, tá? Não só um micro fechamento acima, né? Um bom fechamento acima aqui, mais ou menos no meio, para me dar a ideia, né, de que ele vai testar 20, pode vir aqui acima da 20, testar o 38.2, né, que é um ponto de agora, né, nessa condição aqui, é um ponto de resistência, tá? Que seria uma região de pullback para o preço vir a continuar uma queda, tá? Aqui a gente dá uma olhada nos 60 minutos. Mini dólar nos 60 minutos, né? Eu coloquei nos 6 minutos aqui, nos 6 minutos não dá, né, pessoal? E aí o mini dólar aqui nos 60 minutos, tá? Vou até mostrar. Acho que falhou, devia ter mostrado na movimentação no mini índice, mas eu já volto lá. 60 minutos, pessoal, de maneira bem próxima, tá? Aquela mesma ideia lá do diário, né, que a gente falou, a média móvel de 50 cortando os preços. Isso não é interessante para uma movimentação ampla, tá? Isso aqui é interessante para você operar a lateralidade. Como você opera a lateralidade? Você espera, né? O que é o ideal, né, de você esperar para a lateralidade? É você ter, por exemplo, essa máxima e essa mínima. Quando que eu posso pensar em vender? Quando, em determinado momento, o preço supera essa máxima. E eu vendo só porque ele superou a máxima? Não, eu preciso começar a ver sinais de rejeição lá nos 5 minutos, nos 2 minutos, tá? Por quê? Porque são trades de localização, então eu tenho que esperar o preço chegar até lá. Lógico que eu posso comprar, né? Pensando na ideia de já sair da minha operação nessas regiões, tá? Ali eu já estou realizando lucro. Aqui é a mesma coisa, né? Você tinha essa mínima, quando o preço vem aqui abaixo, né? Testar essa região, tá? Você vai buscar sinais de compra. Aqui tinha VWAP do dia anterior, né? E como você pode ver, aqui teve gatilho de compra, só que gatilho de compra em lateralidade, ó, as médias estão todas flats, ó, sem direção. Você não tem continuidade, tá, pessoal? Para ter continuidade, acontece aquilo que a gente falou. Ele vai deixando, tentando demonstrar alguns interesses, né? Tá rompendo máxima, rompendo mínima. Aqui ele acabou deixando a mínima mais baixa, tá? Não renovou máxima até então, tá? Então isso aqui acaba deixando um pouquinho mais de ideia, né, de que o preço pode vir para baixo em vez de ir para cima, tá? Beleza? Mas a gente marca o que? Extremidades. Você vai marcar essa extremidade, você vai marcar essa extremidade, tá? Por quê? Porque você quer ver como que o preço vai se comportar quando ele chegar nessas regiões, tá? Você pode marcar essa daqui, né, que só teve esse teste aqui, então acaba sendo bem importante também. Beleza? E aqui você tem simples lateralidade. E o que é interessante você observar, por exemplo, os 60 minutos enquanto você está operando, é que muitas vezes em lateralidade acontece isso daqui, ó.
uma barra de baixa e uma barra de alta, uma barra de baixa, aí teve duas de baixa aqui, mas muitas vezes ocorre, às vezes até de fazer 3 a 4 barras seguidas disso daqui, uma barra de alta, uma barra de baixa, uma barra de alta, uma barra de baixa, sabe? E aí você tem a lateralidade dentro de extremidades possíveis, né, de serem trabalhadas lá nos time frames menores, tá? E nos 5 minutos foi essa confusão aqui, né? O dia de ontem foi bem interessante, né? Foi bem direcional, né? E hoje já abre com gap de baixa, né? Gap de baixa nos remete a interesse vendedor, tá? O preço abre aqui, né? Então, como ele abre com interesse vendedor, então a gente pensa já em algumas possibilidades de venda. Aí, então, se você vendeu aqui nos 2 minutos, deu venda mais ou menos aqui, ó, né? Onde pagou uns 20 pontos mais ou menos, tá? Vendendo aqui, ó, você tinha um stop de 12 pontos e ganho de 20, possibilidade, tá? Aí ele repica na região da VWAP do dia anterior, né? Encontra a região da VWAP, tá? E faz um repique, né? Pensando em lateralidade, repiques são comuns, né? Essas viradas repentinas, né? Igual essa barra aqui, ó. Por isso vem, faz uma barra de alta, barra seguinte, em 5 minutos, 18 pontos, tá? De baixo. Tá? Não tentem operar isso daqui, tá? Isso aqui, lateralidade dessa forma aqui, só quando você tiver com muita experiência, porque você tem que entrar contra, né? Isso daqui. Ou seja, você tem que ver uma barra de 18 pontos e falar, vou comprar. Então, não é para qualquer um, não é para qualquer momento, tá? Também. Tá? Você precisa reconhecer muito bem o cenário. E normalmente você não pode levar muito tempo hesitando, tá? Às vezes você vê uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, aí de repente lá na sétima você, vou comprar aqui agora. Aí o preço já estava deixando sinais, né? Que estava fazendo mínimo mais baixa e tal. Já estava tentando virar uma tendência mesmo. Aí ele desenrola e não volta nunca mais. Aí, né, aí você fica enrolado numa operação bem ruim. Mas lateralidade a gente tenta trabalhar a questão dos extremos, né? Você vai tentar buscar por compras aqui, tá? Essa região. Vai tentar vender alto, né? Tentar comprar baixo, beleza? E aqui, né, é nosso operacional de tendência, tá? Dentro dessa movimentação. Então ele demora um pouco a dar gatilho pra gente, ó. Só deu gatilho aqui nos 5 minutos, tá? Depois ele praticamente não teve mais gatilhos interessantes, né, pessoal? Aqui lateralidade também. As médias todas flats, tá? As médias ficaram assim, ó, todas próximas umas às outras, tá? Não tenta buscar continuidade de movimentação. Quando que você quer continuidade de movimentação? Com as médias assim, abertas, direcionais. Não assim, né? Todas justas, né? Beleza? Vou colocar nos 2 minutos aqui também, só para vocês darem uma olhada, né, nas movimentações. Aí nos 2 minutos você entraria comprado aqui no pullback, né, já que você precisa de uma mínima tendência prévia, né, nesse operacional, né, voltado para a questão de tendência, né, e para vender, né, você teria venda aqui. A venda ele acabou dando venda aqui, né, tá, nessa barra. Então, stop de 10 pontos, né, possibilidade de 22, né, pagou 2 para 1, tá. Depois dessa movimentação de alta aqui, ele já falha ali na média móvel de 200, a média móvel de 200 cortando os preços, como foi falado para vocês várias vezes também, é mais um indicador, né, de lateralidade. Beleza, pessoal? Tá, então aqui aquela outra movimentação, né, onde que ele vai dar gatilho? Aqui ele vai dar gatilho no pullback. Né? O preço rompe as médias, faz um pullback e volta a subir. Tá? Subiu mais 17 pontos. Tá? A range de hoje não foi muito amplo, tá, pessoal? Não foi muito amplo. O dólar aqui nos 60 minutos está numa lateralidade feia, né? Tá até mais feia do que está aquela do índice que estava anteriormente, né? Porque as médias também estão bem próximas, então não trabalharia, não pensaria ainda em continuidade, tá? Por enquanto, o mínimo sinal, né, que ele acabou deixando é que ele não está renovando máxima, tá? Mas renovou essa mínima aqui, tá? Pouca coisa, tá, pra gente pensar forte, tá, que essa movimentação vem para baixo, mas é
é o mínimo sinal que a gente tem, né? Não renovou o máximo e renovou o mínimo. Tá? Fica aquela ideiazinha de uma possibilidade até de um pequeno canalzinho ali, tá? Vou colocar aqui no mini índice, só para fazer uma marcaçãozinha aqui. Dia de hoje, pessoal, só, tá? Dia de hoje, 60 minutos. Lateralidade, tá? As médias estavam bem próximas, flats, né? Aí se você minimamente observa, né, que quando o preço vem testar outra mínima, né, ele tende a falhar, e essas falhas às vezes elas deixam esse alinhamento aqui, ó. Quando eu liguei essa mínima a essa daqui, o preço veio testar essa região aqui essa vez, tá? E aqui foi o trade, né, mais interessante do dia, que era entrando nessa região aqui, tá? Pelos 2 minutos, né? Que aí você teve a possibilidade de pegar toda essa reversão aqui, tá? Cerca de 1.500 pontos. Beleza? Só para deixar aqui a ideia, né? Ó, aqui foi uma movimentaçãozinha de 150 pontos, 110 pontos mais ou menos. E aí aquela possibilidade de entrada aqui, tá? Mais ou menos aqui seria, né, a ideia, tá, de você pegar essa movimentação aqui por conta daquela wedge lá, tá? Beleza? Que a gente marcou ali nos 60 minutos, tá? E aí, ó, o preço vem, até faz um pullback na mesma região, fundo mais alto, né, pessoal, que é uma característica do que? É, característica de quebra, tá, da tendência anterior. Se essa mínima aqui fosse mais baixa, eu consideraria um ombro cabeça a ombro. Há quem considere, né? Eu particularmente prefiro algo mais próximo. E aí você teria entradas aqui, né? E boa pontuação. Beleza, pessoal? Valeu.